Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no seu coração. Sou Donizete Júnior, servo do grupo de oração Chagas Abertas aqui na cidade de Vargem Grande Paulista, e vou partilhar com vocês aqui mais um vídeo, a convite do Marcos Pinheiro, nosso coordenador diocesano, Ministério da Pregação, sobre os carismas e a pregação da palavra. O texto que nós vamos usar de referência, conhecido nosso também, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14, irmãos. A palavra diz assim para nós: Por fim, apareceu aos 11, quando estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não acreditarem nos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 17 diz assim: Estes milagres acompanharão os que crerem. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal. Imporão as mãos e os enfermos, eles ficarão curados. Esta palavra, meus irmãos, vem então abranger na nossa realidade de enviados a anunciar o evangelho, a pregar a palavra a toda criatura, sobre a realidade dos carismas. Aqui o texto trata como milagre, João vai tratar como sinais, mas nós entendemos também como manifestação do poder de Deus, através da pregação da palavra, ou seja, autenticando a pregação, assinando a pregação, porque a palavra que nós somos chamados a pregar não é a nossa palavra, mas a palavra de Deus. E o próprio Jesus, então, no exercício do seu ministério, toda a vida, toda a pregação de Jesus ali, então era manifestado o poder de Deus, os sinais, curas, milagres, prodígios, ele realizava através do seu ministério, através do anúncio da palavra de Deus. Então, a nossa pregação também, a pregação carismática, a pregação querigmática é chamada, tem como vocação despertada ali na própria missão do nosso Senhor Jesus Cristo, a também ser uma manifestação do poder de Deus, irmãos. Grande missão nós temos então a anunciar a palavra de Deus, manifestando, permitindo a manifestação dos carismas, a manifestação dos sinais, a manifestação do poder de Deus. Sim, permitindo, eu digo, porque passa por nós, passa pelo nosso entendimento, passa pelo nosso discernimento, passa por nós nos abrirmos à vontade de Deus, estarmos sensíveis e dóceis à ação do Espírito Santo. Porque os carismas, então, são manifestados em nós pela ação do Espírito Santo. E quanto mais íntimo, mais dócil, mais aberto a Ele, mais então nós experimentaremos a manifestação do Teu poder no nosso meio. Quero aqui dar como referência também, como nós fizemos em outro vídeo, um livro aqui dentro de muitos que existe, graças a Deus, né, falando dos carismas, manifestação do poder de Deus. Esse aqui, de publicação da RCC Brasil mesmo, com o tema Não Extingais o Espírito, né, vai tratar das resistências aos dons do Espírito Santo, os motivos e as soluções possíveis. Quero deixar como indicação aqui para depois você, com calma, também poder se aprofundar nessa questão. Esse livro é interessante, que ele vai se fundamentar ali na 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, né, quando Paulo diz, não extingais o Espírito. E vai tratar então aqui, irmãos, de 4 pontos específicos de resistência à ação do Espírito Santo, aos carismas. Um deles que eu quero comentar com vocês é o seguinte, fala do desconhecimento sobre os carismas. Infelizmente é uma realidade no nosso meio. Aqui eu sou da região Cotia e nós temos a graça de, através das formações, da partilha com os irmãos, poder verificar muitas vezes alguns pregadores que não conhecem os carismas. O desconhecimento dos carismas, do aprofundamento nisso, na palavra de Deus. A gente usou como texto aqui Marcos 16, mas nós temos ali a primeira carta aos Coríntios, a partir do capítulo 12, Paulo vai falar 3 capítulos pelo menos ali falando abertamente sobre os carismas. Muitos pregadores não sabem quais são, inclusive eles, né? Muito menos como então utilizar. É como você ter uma ferramenta e não saber como usar.
porque isso é os carismas para nós, né? Um outro livrinho, esse é antigo aqui, irmãos, mas eu peguei como referência, fala dos dons espirituais, acho que você nem acha mais, mas nós temos material hoje, tem a apostila da escola de formação aí sobre os carismas, tem a apostila sobre aprofundamento de dons também, da própria RCC, tem muitos materiais para você buscar e se aprofundar. Mas esse daqui fala para nós o seguinte, ó, a finalidade dos carismas, diz assim: a finalidade, portanto, dos dons carismáticos é a de equipar um cristão para o serviço da comunidade, emprestar-lhe o poder de Deus a fim de que possa fortalecer a comunidade mediante uma capacidade que lhe é dada por Deus, ou seja, são ferramentas e instrumentos que Deus nos dá para o exercício do nosso ministério, para o exercício da nossa missão. Veja, Deus não nos deixa sozinho nesta missão, neste empenho. Ele nos dá os seus dons, o teu espírito, o teu poder, para que nós possamos então exercer este trabalho. E então, desse conhecimento, se nós, como uma caixa de ferramentas, não sabemos quais as ferramentas nós usaremos para determinada atividade, vai ser infrutífero muitas vezes o nosso trabalho, o nosso exercício naquela missão. Então, conhecer, e este livro trata das dificuldades, e uma delas é o desconhecimento dos dons. Então, ali Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 em diante, vai dizer para nós: há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E ele diz: a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A palavra de ciência, a palavra de sabedoria, a fé, a graça de curar as doenças, o dom de milagres, a profecia, o discernimento, a variedade das línguas e a interpretação das línguas. Paulo vai dizer isso, você pode se aprofundar nisso, buscando este conhecimento de maneira mais profunda. Um outro aqui, irmãos, uma outra resistência, um outro desafio para que a nossa pregação seja permeada, então, pelos carismas, pelo poder de Deus, é a possibilidade de que o acúmulo de informações e conhecimentos da sociedade atual possa se constituir uma resistência a Deus. Outro ponto, o esquecimento dos carismas na caminhada histórica do cristianismo e as dificuldades da interpretação dos textos bíblicos que tratam sobre os dons espirituais. Veja, 4 pontos aqui que tende muitas vezes, como o próprio livro diz, utilizando aí o texto de 1 Tessalonicenses, de nós extinguirmos a ação do Espírito no nosso meio. Sobre o conhecimento da realidade atual, da sociedade, da questão científica, irmãos, nós às vezes tendemos a dizer que tudo é ação somente e simplesmente humana, de condição psicológica, de condição social, e perdemos então a graça da revelação profética, da ação de Deus, da ciência de Deus, do conhecimento de Deus sobre as coisas, porque é o Espírito Santo que sonda os corações, é Ele quem conhece, é Ele quem sabe, não sonda somente os nossos, mas é o único que sonda o coração e a ciência de Deus e revela a nós. Então nós somos chamados a anunciar de maneira carismática, revelando aquilo que está oculto aos nossos olhos, mas que é de conhecimento do próprio Espírito. Então, se nós também, como pregadores, estivermos presos a só a realidade humana, vendo só aquilo que está diante dos nossos olhos, não buscarmos no coração de Deus esta ação e este conhecimento, nós também não vamos conseguir levar, então, esta pregação carismática, revelando a ciência e os mistérios de Deus para o povo. Com relação, irmãos, à questão do conhecimento, a questão da realidade que nos cerca, olha só o que diz o texto para nós. Hoje em dia, quando a igreja parece estar perdendo terreno no mundo e perdendo vitalidade, mais do que nunca se faz sentir a imperiosa necessidade da manifestação do poder de Deus. Veja, uma sociedade incrédula, uma sociedade que, perdendo a fé, perdendo a vitalidade, se faz necessário a ação da manifestação do poder de Deus para que o mundo creia.
não é? Os carismas, a manifestação do poder é para que o mundo creia, porque para nós que cremos, graças a Deus, não precisamos. Amém, irmãos? Não precisamos de sinais, não precisamos dessa manifestação para a nossa vida de fé, para a nossa convicção em Cristo Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador. Né? Ainda que não haja manifestação dos carismas para a nossa convicção, nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Mas para um mundo que não crê, mas para um mundo que não compreende, para um mundo que não espera, os sinais, a manifestação, muitas vezes são causas de conversão na vida das pessoas. Né? Os espantados, quantos homens e mulheres ficaram espantados com a manifestação do poder de Deus através do ministério de Jesus Cristo, as curas, os milagres, os prodígios, quantos não se converteram também através da manifestação dos carismas, e eles também hoje são fonte inesgotável do poder de Deus para este mundo incrédulo e descrente. Não é? Até tem um outro livro que vai tratar dessa realidade também, dizendo para nós sobre o histórico deste movimento pentecostal na igreja, carismático, que muitas vezes, através de orações, de cura, de revelação de Deus, quantas pessoas foram aderindo à fé, né? Porque não tinha explicação humana, científica para aquilo que estava acontecendo, né? Paralíticos andando, tumores, cânceres sendo curados ali de forma miraculosa, e quantas pessoas então buscaram a Jesus e passaram a crer no Senhor através da manifestação do poder de Deus. Veja que nós não estamos querendo isolar uma coisa ou outra, mas sim que uma completa a outra. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho de São Marcos, então, que os sinais acompanham a pregação da palavra, não é? Eles se conectam ali, uma pregação poderosa, uma pregação realmente que leve a verdade, que leve o poder de Deus, uma pregação manifestada também com os carismas, não é? De cura, de ciência, de profecia, também que Deus quer nos capacitar para o exercício dessa missão. E veja só, o livro também diz para nós, irmãos, que nós precisamos dos dons espirituais, porque precisamos da plenitude da ação de Deus entre nós, a plenitude do poder posto por Ele à nossa disposição. Veja, é o próprio Senhor, por meio do Teu Espírito, que nos dispõe, que coloca as nossas mãos na nossa missão, na nossa vocação, então, o Seu poder à nossa disposição. Veja que as Escrituras não dizem muito sobre como uma pessoa pode obter os dons espirituais. Não está uma fórmula aqui de como nós podemos obter, mas o próprio apóstolo Paulo nos diz aqui, então, a procurá-los, a buscá-los, não é? E o maior obstáculo para nós recebermos é o de não nos abrirmos para eles, de não desejá-los, de ter medo de ser usado por Deus através dos carismas. E olha só que interessante. O livro vai dizer para nós aqui de algumas razões que podiam explicar essa atitude nossa em relação ao carismas. Uma delas ele trata como sendo o medo de Deus, o medo que nós temos de Deus. Muitas pessoas não desejam os dons porque eles nos trazem Deus muito perto. Deus muito perto de nós, inconfortavelmente perto. Uma coisa é pensar em Deus longe, no céu, como Criador, é mais seguro do que pensar em Deus aqui, falando comigo, me instruindo tão próximo, me conhecendo, né? Conhecendo a minha miséria, as minhas dificuldades, as minhas limitações, causam um certo temor e um desejo de que Deus, como uma prateleira do supermercado com os seus dons, que nós, quando precisamos, vamos lá, pegamos aquilo ou isso e então utilizamos ali, mas só quando nós necessitamos e não nesta comunhão íntima conosco. Não é porque é assim que Deus quer caminhar, quer se manifestar, e é um risco, uma tentação nossa, né? De quando nós vamos preparar uma pregação, num grupo de oração, num retiro então, e ali pedimos a ação do Espírito Santo, o derramamento dos carismas para o exercício daquele ministério, e não, muitas vezes, dia após dia, momento após momento, ter esse Deus muito próximo de nós nos causa um certo desconforto também. Outra razão para nós não querermos os dons é o desejo de fazer as coisas por nós mesmos. Aí é a questão.
Ser usado para um dom espiritual implica em submeter-se a Deus e deixá-lo agir através da gente. Implica uma renúncia de nós mesmos, implica uma rendição deste controle a Deus e uma desvalorização das habilidades naturais nossas. Parece menos glorioso, olha só isso, irmãos, deixar que Deus trabalhe através de mim para converter o mundo, do que sair por aí e converter o mundo por mim mesmo. Ser instrumento da ação de Deus é coisa humilhante e temos muita resistência interior à humilhação. Veja esses dois pontos interessantes para nós refletirmos na nossa caminhada, no nosso ministério. Nós também muitas vezes não temos medo dessa intimidade com Deus, ou então não queremos muitas vezes fazer as coisas por nós mesmos. Veja que para que o Senhor haja através de nós é necessária uma renúncia de nós, é necessária uma desvalorização das nossas habilidades, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer numa de suas cartas aqui. A manifestação do poder de Deus sem eloquência, sem retórica, sem recurso, mas a manifestação do poder, deixar Deus agir através de nós, se submeter, colocar a nossa vida, o nosso ministério nas mãos do Senhor. Veja que isso é um obstáculo muitas vezes para que a manifestação dos carismas aconteça na nossa pregação. Muitas vezes saímos frustrados diante de uma pregação ou outra, que não sentimos fluir ali os carismas de cura, de libertação, de palavra de ciência, de profecia, no nosso meio de discernimento dos espíritos ali. Saímos frustrados por não percebermos isso, mas muitas vezes o problema está em nós mesmos, nas nossas disposições para a ação do Espírito Santo. Então que isso possa trazer essa reflexão para o nosso ministério, para a nossa vida. Não deixe de se aprofundar no conhecimento dos carismas. São ferramentas fundamentais para você exercer o ministério segundo a vontade de Deus. Deus te abençoe.